gente, saudades, muitas saudades, vocês nem sabem o quanto de saudade que está aqui dentro do meu peito, mas que agora eu vou resolver essa questão. Então vamos lá. Vou me dar as boas-vindas, porque estou voltando e agora é para valer, agora a gente vai fazer muita coisa bacana e eu tenho alguns pontos para trazer para vocês aqui que são importantes. Espera aí que eu tenho que pegar aqui porque eu anotei. Vamos lá. Em alguns vídeos que eu fiz, muitas pessoas tiveram dúvidas em relação a como pôr enchimento nas camas, que eu não havia feito, fiz a cama, mostrei todo o passo a passo e o enchimento eu não havia mostrado. Então isso é uma coisa importante e eu vou começar a fazer a partir de agora e vocês vão começar a ver. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao enchimento, o que eu utilizo no enchimento, tá? Primeiramente eu utilizo a fibra siliconada, que é o que dá o enchimento, o volume na cama. Eu acho muito importante a gente usar material bom, por quê? Porque tem pets que têm alergia, então a gente tem que, assim, no geral tem que respeitar. E como a gente faz um trabalho diferenciado, né, que isso é bem importante, então a gente tem que usar coisas boas para que a gente possa vender o nosso produto com valor significativo pelo nosso trabalho, certo? Então eu uso fibra siliconada sempre, não uso outro material. E para fazer a parte do enchimento, para poder pôr a fibra siliconada, eu uso TNT branco, sempre branco, tá? Não uso outra cor. Aí tem vários números de TNT, você pode procurar. Eu prefiro usar os mais grossinhos, porque eles dão mais... são mais resistentes, porque quem tem unha vai pegar, vai puxar e vai rasgar. Então é bom a gente comprar um TNT um pouco mais resistente. O valor é praticamente o mesmo, então não tem muita diferença. Tem diferença quando você bota e você vende as suas camas. Esse é um ponto importante, tá? Segundo, as medidas das camas. Eu sempre explico isso em outros vídeos. Não existe uma medida exata para você fazer a cama, tá? Por exemplo, eu desenvolvo os meus projetos, eu gosto de fazer os meus projetos, tem camas minhas aí, aliás, muitas delas de minha autoria, então eu vou criando e vou fazendo o tamanho que eu acho adequado. Existem diversos tamanhos de pet, então assim, não existe um tamanho padrão exato. Você pode pegar o pet e medir ele do rabo à cabeça. E você vai ter uma margem, porque ele também não vai ficar o tempo todo aberto na cama. Então, assim, não existe um padrão fechado de tamanho de cama, tá? Não existe. As pessoas fazem uma margem de tamanho. E aí você desenvolve na sua criatividade. Esse é o ponto 2. Ponto 3. Os tecidos. Os tecidos que eu costumo utilizar. Eu gosto de trabalhar com tricoline 100% algodão. Por quê? Porque são antialérgicos, é o tecido que todo mundo usa em camisa, em calça, camiseta, enfim, então o algodão ele é aceito, mas existem outros tecidos que você também pode usar. Por exemplo, tem um que eu também gosto de trabalhar, que é um tecido que você é lavável, obviamente, mas que você pode passar um pano. Tem pessoas que têm um dia a dia corrido e que não querem ter que ficar lavando cama toda semana. Então elas podem fazer camas com aquablock. A aquablock ela tem uma resistência à água. Por exemplo, se o cachorro urinou e você não quer lavar o tecido, você pode passar um paninho, ele vai ficar limpo. Você passa um paninho com vinagre, com um pouquinho de amaciante, vai tirar aquele futum de urina. Mas é provisoriamente, mas é um tecido bom também de você fazer as camas, tá? Isso laváveis, todas são laváveis, tá? Então isso é um ponto importante que todo mundo me pergunta, a questão do tecido. Então eu uso tricoline 100% algodão e uso também o aquablock, que é um excelente tecido para trabalhar, tá bom? Então já falei 1, 2, 3, vamos lá. Os modelos de cama. Os modelos de cama, existem os tradicionais, que já tem vários vídeos meus que eu faço, e existem os que eu crio. Muitas pessoas me pedem coisas mirabolantes que são muito complicadas de serem feitas. Você consegue fazer, eu também consigo fazer,
mas você faz sem ser lavável. E a intenção do canal não é a gente fazer coisas que não sejam práticas. Não adianta eu fazer uma cama que é uma meia, entendeu? Que é uma tartaruga, se eu não vou conseguir fazer um trabalho que seja lavável. Eu vou vender aquela cama, a pessoa vai levar para casa, vai lavar, vai deformar inteira e não vai ser útil. Então, assim, o interessante daqui do meu canal, vou voltar lá atrás. Quando eu fiz esse canal, foi para quê? Para fazer coisas práticas, laváveis, limpas, para o seu pet ficar feliz. E você também. Então, automaticamente, quando a gente faz um trabalho bacana e bonito, esse trabalho bacana e bonito não é barato. Eu não posso pegar uma cama que eu fabrico, por exemplo, que seja invenção minha e vender por R$80. Não faz sentido, porque o custo é caro, certo? Então, tem algumas camas que as pessoas ficam insistindo em querer que eu faça, que não é vendável, ponto, não é vendável. Isso é importante entender. Não sendo vendável, não faz sentido ter. Não faz sentido aprender. Então, assim, o que eu ensino aqui são coisas práticas. São camas diferentes, camas bonitas, camas funcionais e laváveis. Porque tem um monte aí que faz, camas que não são laváveis e não vale a pena, porque você vai pagar e vai jogar depois fora o seu dinheiro. Entenderam? Vamos lá. Em relação à costura. Muitos têm dúvidas de medidas, de sobra de costura. Eu, por exemplo, eu trabalho com uma boa sobra de costura. Eu gosto de trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar assim. Então, assim, por exemplo, eu faço uma cama que seja 50 por 50. As minhas camas eu não corto 50 por 50. Eu vou cortar 52 por 52. Eu preciso dar uma margem boa de costura para poder fazer o overlock e fazer a costura reta. Porque se a cliente pede a você uma cama de 50 por 50 e for cri-cri, que está no direito dela, e ela quer medir a cama e ver que não vai estar lá 50 por 50, você está fazendo um trabalho errado. Então, para você ter uma cama de 50 por 50, você tem que cortar pelo menos 52 por 52. Você tem que deixar a margem de costura. Até para erro, que a gente erra. A gente pode cortar errado, a gente pode costurar errado, e a gente tem a possibilidade de desfazer e refazer, certo? Então, eu sempre faço assim, 2 para cá, 2 para lá, para não ter problema na hora de costurar. Qual é agora? Vamos lá. Ah, tá. Valor para venda, tá? Muitas pessoas têm me perguntado, muitos comentários a respeito de como vender as camas em relação a valores. De que forma eu calculo para poder vender a minha cama? A gente vai voltar ao mesmo assunto, gente. As pessoas normalmente trabalham com coisas que não têm qualidade, tá? Essa é a grande realidade. E muitas dessas pessoas que vendem essas camas, as pessoas que compram essas camas, são camas que são descartáveis. Então, assim, vamos valorizar o trabalho que a gente faz. Já que é diferenciado, então a gente tem que cobrar um valor que seja justo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalho com tricoline. Tricoline tá numa faixa de R$20 o metro, tá? Dependendo da cama que eu fizer, eu vou gastar 1 metro, 1,5 metro. Então, se eu gastei R$30 de tecido, então eu tenho que, começa por aí, R$30 de tecido, eu tenho que botar esse mesmo valor multiplicado por 3, ok? Por que por 3? Porque é o tecido, a minha luz e a minha mão de obra. Obviamente que a nossa mão de obra vale muito mais do que isso. Mas estou dando somente um exemplo, tá? Se no total eu vou fazer uma cama tradicional de 50 por 50 quadrada e essa cama me custa R$50, tá? O custo total dela em material. Então, o que eu faço? Eu pego essa cama que é de 50 por 50, que me custou R$50 o material, eu vou multiplicar por 3. Aí eu vou ter o quê? 150. Porque aí eu pago meu material, eu pago a minha luz e eu pago minha mão de obra. Entendeu? Então, assim, eu acredito que eu tenha explicado direitinho. Se ficou alguma dúvida, vocês me botem os comentários aí embaixo e a gente vai partir agora para novo projeto. Beleza? Então, vamos embora.